Olá, jovens. Dando continuidade, certo? A gente vai ver aqui a parte 2 de estatística, que é a parte das medidas, né? Média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Então vamos. São divididos em duas, certo? São as medidas de tendência central ou de posição e as medidas de dispersão, certo? As medidas de tendência central é aquela que a gente vai tirar um número para representar todo o conjunto de valores, certo? É feita uma pesquisa, essa pesquisa vai ter vários valores, a gente vai retirar um número, um valor para representar todo o conjunto, certo? Esse valor é chamado de medida de tendência central, certo? As medidas de tendência central são média, moda e mediana. Não esquecer, média, moda e mediana, certo? As medidas de dispersão são medidas que descrevem o comportamento de um grupo. Então eu não quero mais tirar aquele valor para representar. Agora eu quero saber o comportamento desse grupo de valores. Então, para eu saber o comportamento desse grupo de valores, a gente tem que calcular as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, que a gente vai ver na parte 2. Aliás, na parte 3. Certo? Na parte 1, a gente vai ver moda e mediana. Na parte 2, só média. E na parte 3, variância e desvio padrão. Então, recapitulando. Medidas de tendência central. Média, moda e mediana. Medida de dispersão. Variância e desvio padrão. Certo? Vamos lá. Vamos iniciar agora o que é moda. Certo? Então, moda é ou são os valores que aparecem com a maior frequência no conjunto de valores observados. Então, aquele valor que aparece com maior frequência, ou os valores, é a moda. A gente representa por MO. Certo? Vamos fazer aqui esse exemplo 1. Ó. Determine a moda dos conjuntos abaixo. Então, ele deu aqui o item A. Ó. 1, 2, 2 e 3. Então, a moda aqui vai ser o valor que se repete mais vezes. Que no caso aqui nesse exemplo A, no item A, é o 1. Certo? Bem tranquilo, né? Se você observar, só tem uma única moda. Quando só tem uma única moda, a gente chama de modal. Certo? A gente chama de modal. Vamos para o exemplo B. Item B. Nós temos aqui o 4, 4, 5, 5 e o 6. Então, a moda aí, os valores que estão aparecendo com maior frequência é o 4 e o 5. Como tem duas modas, a gente pode afirmar que esse conjunto de valores é bimodal. Certo? 3 modas trimodal e assim por diante. E a gente vai agora para o item C. Ó. Nós temos 5, 5, 6, 6, 7, 7. Quem é a moda? Ah, pessoal, a moda é o 5, o 6 e o 7. Errou. Certo? O que é a moda? São valores que aparecem com maior frequência. Aqui, no item C, ninguém está aparecendo mais do que o outro. Todos estão aparecendo iguais. Então, nesse caso aí, não tem moda. Não tem moda. Certo? Então, atenção para não errar. Quando não tem moda, a gente afirma que é amodal. Certo? Então, bem tranquilo, a moda, né? É o valor que ocorre com maior frequência. Quando tem uma moda, é modal. Duas modas, bimodal. Quando não tem moda, é amodal. Certo? Vamos seguir. Vamos para o exemplo 2. Em um concurso foi aplicada uma prova a 1000 candidatos, distribuídos em 5 grupos de acordo com a tabela abaixo. Logo, determine a moda desse grupo. Então, aqui bem simples, né? No grupo A foram 150 candidatos, tiraram média 4. Grupo B, 250 candidatos, tiraram média 2. Grupo C, 300 candidatos,
tiraram média 3. Grupo D, 200 candidatos, tiraram média 5. E o grupo E, 100 candidatos, tiraram média 6. Então aí, sem medo, a moda vai ser a média 3. Porque foram 300 candidatos. Então foi a média que saiu mais vezes desses grupos todos. Certo? Então no caso aqui a moda é 3. Então tranquilo. A parte da moda é bem simples. Vamos agora entrar na mediana. Certo? A mediana cai muito no Enem. Todo ano cai questão de mediana. É inacreditável. Certo? Então vamos prestar bem atenção. Não é difícil para a gente calcular a mediana. O que é mediana? É o valor que divide um grupo de valores em duas partes iguais. Em duas partes com o mesmo número de termos. Em duas partes iguais. Certo? A mediana é representada por ME. Certo? É o valor que está no centro do grupo, no centro da sequência de números. Certo? Vamos lá para as observações importantes. Ó. Para se calcular a mediana, é preciso que os valores do grupo estejam na ordem quem? Ó? Gente, isso aqui é o que causa mais erro nas questões de mediana. O grupo tem que estar, os números, os valores, tem que estar na ordem o quê? Crescente, certo? Se não tiver na ordem crescente, vocês vão errar a mediana. Certo? Então tem que estar na ordem crescente. Não esquecer. Certo? Aqui é só uma observação a título de informação, certo? A mediana é uma medida usada quando os valores do grupo são discrepantes, são muito distantes uns dos outros, certo? Mas aqui a gente vai os duas observações importantes, ó. Certo? Quando há no grupo de valores uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o termo que está no centro. Só vai ter um. E se a quantidade for ímpar, certo? Só vai ter um termo central, certo? Isso antes de ter colocado em ordem crescente, certo? Quando há no grupo de valores uma quantidade par de dados, a mediana é a média dos termos centrais. Então vocês vão colocar em ordem crescente. Se a quantidade for par, vai ter dois valores. Você vai somar esses dois valores e dividir por 2. A gente vai ver aqui nos exemplos. Vamos ver aqui. Exemplo 3. Determine a mediana dos conjuntos abaixo. Então tá aqui o item A e o item B. Qual é o primeiro passo? Colocar na ordem crescente. Ó. Vamos lá. 2, 3, 4. Tem 2 5. Tem que colocar os repetidos, certo? 2 5 e tem 2 8. Certo? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a quantidade é ímpar. Se a quantidade é ímpar, vai ter só um valor no centro. Ó. Então a mediana aí vai valer o quê? 5. Tranquilo a mediana, né? Coloca em ordem crescente, vê se a quantidade é ímpar ou se a quantidade é par. Se a quantidade é ímpar, vai ter um valor no centro. Certo? Vamos para o item B. Qual é o primeiro passo? Colocar em ordem crescente. Então aqui vai ficar, ó, 4, 5, 6, 7 e 2, 8, né? Certo? A quantidade aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a quantidade aqui é o que, ó? Par. Se a quantidade é par, vai ter dois valores no centro, ó. Tá vendo? O que é que você vai fazer? Você vai somar esses dois valores que estão no centro e dividir por 2, ó. 6 mais 7 é 13.
13 dividido por 2, 6,5. Então não tem segredo para mediana. Coloque em ordem crescente. Se a quantidade é ímpar, vai ter dois valores, um valor no centro. Se a quantidade é par, vai ter dois valores no centro. Soma esses dois valores, divide por 2, você calcula a mediana. Certo? Vamos aqui para o último exemplo. Determine a mediana dos funcionários presentes, sendo dada a tabela abaixo. Então, na segunda-feira, foram 216 presentes, na terça 204, na quarta 228, na quinta 240, na sexta 180. E aí o aluno se esquece e aí ele diz que a mediana é quanto? 228. E aí errou, né? Porque tem que ter colocado na ordem crescente. Vamos lá, ó. Então aqui vai ficar 204, vai ficar, aliás, 180, 204, 216, 228 e 240, né? Olha aí. Na ordem crescente. Tem quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Então a quantidade aqui é ímpar. Se a quantidade é ímpar, só vai ter um valor no centro. E no caso é quem? 216. Então a mediana é 216 funcionários presentes. Então, hoje a gente vai estudar as médias, certo? Quando estudamos estatística, um dos conceitos que mais se destacam são as médias aritmética e a média ponderada. É o que a gente vai ver hoje, tanto a aritmética quanto a ponderada. Elas são aplicadas no cálculo de médias escolares, em muitas situações que vemos nos jornais, como em pesquisa de opinião, variação de preço, mercadorias, entre outros. Então, é muito usado, né, para calcular suas médias bimestrais e anuais. A gente usa a média aritmética, certo? Algumas universidades usam a média ponderada, que eu vou explicar como é que funciona. Só que agora a gente vai começar com a média aritmética, que a gente vai chamar de MA, certo? A média aritmética de um conjunto de números é obtida ao somar todos esses números e dividir esse resultado pela quantidade de números somados. Então é bem simples. Para a gente calcular a média, basta a gente somar todos os números e dividir pela quantidade deles, ó. Certo? Bem tranquilo a média aritmética, né? Vamos ver aqui um exemplo. Durante o ano, você atingiu as seguintes médias da disciplina de português. Você tirou 7, 5, 8 e 4. Qual a sua média anual? Então aqui vai ser a média aritmética. Certo? Vai ser, ó, 7 mais 5 mais 8 mais 4. Como foram 4 notas, então eu vou dividir por 4, certo? Se eu somar aqui, 7 mais 5 é 12, 12 mais 8 é 20, 20 mais 4 é 24. 24 dividido por 4, então a média foi 6. Então bem tranquilo, aí a média aritmética, né? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Vamos agora aqui para o exemplo 2. Cai muito em prova esse exemplo 2, certo? Uma turma com 11 alunos, a média das suas idades é de 20 anos. Então essa turma tem 11 alunos, certo? Se eu somar as 11 idades e dividir por 11, vai dar 20, ó. Só que se um aluno com 30 anos sair dessa turma, qual será a nova média? Ixi, professor, não dá para fazer não, porque eu não sei a idade dos 11 alunos. Dá sim, ó.
Pela formulazinha, a gente tem que a média aritmética é a soma dividido pela quantidade, ó. Certo? A média aritmética é a soma dividido pela quantidade. A questão deu a média aritmética, ó. Foi de quanto? 20, ó. Então a média aritmética é 20. A soma das idades, eu não sei, ó. Eu sei a quantidade de alunos, ó. A quantidade de alunos são 11, ó. Olha aí. Aqui é como se tivesse 1 embaixo, né? Só multiplicar os meios pelos extremos, ó. Soma vezes 1 dá soma. E aqui vai ficar 20 vezes 11, ó. Então a soma das idades, 20 vezes 11, vai dar 220, ó. Então se eu somar as idades dos 11 alunos, vai dar quanto? 220. Só que a questão disse, a questão quer saber a média. A questão quer saber a média aritmética. Se uma pessoa, se um aluno que tem 30 anos sair dessa turma, então a soma antes era 220, só que eu vou tirar um aluno com 30 anos e vou dividir, eram 11 alunos, vai sair quantos? Um aluno, né? Ó. Então a média aritmética vai ser 220 menos 30 dá 190. 11 menos 1, 10. Que eu posso cortar aqui o zero, ó. Então se sair um aluno com 30 anos, a nova média passará a ser 19 anos. Então tranquilo, né? Recapitulando. A média é a soma pela quantidade. A média era 20, que é igual a soma, que eu não sei, que eu não tenho as idades dos 11 alunos. A soma dividida por 11, são 11 alunos, ó. Soma vezes 1 dá soma, 20 vezes 11 dá 220. Só que desses 220 vai sair uma pessoa com 30 anos, ó. Então vai ficar 220 menos 30, 190. Era 11 alunos, saiu 1, ficaram 10 alunos. Então 190 dividido por 10 vai dar 19 anos. Certo? Então a média dessas idades aí, tirando uma pessoa, um aluno com 30 anos, passará de 20 para 19 anos. Certo? Vamos seguir aqui. Vamos lá, vamos começar agora a média ponderada. Certo? MP. A média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre os valores e os pesos, e dividido pelo somatório dos pesos. O que é os pesos? O que significa esses pesos aqui, ó? Os pesos, gente, é a quantidade de vezes que o valor vai aparecer, certo? Um exemplo aqui, ó, foi feita em uma sala uma pesquisa para identificar qual a idade média dos alunos, ó. Ao fim da pesquisa houve o seguinte resultado: 7 alunos têm 13 anos, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele está dizendo que 7 alunos têm 13 anos, ó. Certo? 25 alunos têm 14 anos. 5 alunos têm 15 anos. E 2 alunos têm 16 anos. Certo? Então o 7 é o peso do 13. O 25 é o peso do 14. O 5 é o peso do 15. E o 2 é o peso da idade de 16 anos. Certo? Como tem repetições de idade, a gente vai usar a média ponderada. Então a média ponderada vai ser igual, ó,
Quem é a primeira idade? 13, ó. 13. Ela apareceu quantas vezes? 7 vezes, ó. 13 vezes 7, mais. Agora é a idade de 14 anos, ó. 14 vezes 25. 14 vezes 25, mais 15 vezes 5, né? Que a idade 15 saiu 5 vezes. E por último, 16 vezes 2, ó. Olha como é fácil. Tudo isso aqui, gente, ó, vai ser dividido pela soma dos pesos, ó. Por 7 mais 25 mais 5 mais 2. Tá vendo? Agora é só fazer aqui as continhas, ó. 13 vezes 7 dá 91, mais 14 vezes 25 dá 350, mais 15 vezes 5, 75, e 16 vezes 2, 32. Tudo isso dividido por 7 mais 25 mais 5 mais 2 dá 39. Terminando aqui, 91 mais 350 mais 75 mais 32 dá 548. Dividido por 39, então a média vai ser de 14,01 anos. Então tá aí a questão, certo? Bem tranquila, cai muito isso em prova, certo? Então é só pegar, ó, 13, o 3 saiu quantas vezes? 7, 14 vezes 25, 15 vezes 5, 16 vezes 2, e somar, ó, deu 548. E dividir pela soma dos pesos de cada idade, ó. 7 mais 25 mais 5 mais 2, que deu 39. Dividindo aqui vai dar 14,01 anos. Então é uma questão que cai muito, vai estar na nossa atividade, então prestar bem atenção, né? E essa aqui é uma questão tradicional, ó. A tabela abaixo apresenta a divisão do salário de uma certa empresa. Logo determine a média salarial dessa empresa. Aqui ele está falando que 5 funcionários ganham R$700, 3 funcionários ganham 800 e 2 funcionários ganham 1.000. Ganham R$1.000. Ele quer saber a média salarial dessa empresa. Então, como está se repetindo valores, média ponderada, ó, vai ficar igual a 700. Quantas pessoas ganham 700? 5, ó. Mais 800. Quantas pessoas ganham 800? 3. Mais 1.000. Quantas pessoas ganham 1.000? 2. E aí a gente vai dividir pela soma dos pesos, ó. 5 mais 3 mais 2. Então aqui vai ficar 700 vezes 5, 3.500, média ponderada, né? Mais 800 vezes 3, 2.400. 1.000 vezes 2, 2.000. Dividido 5 mais 3 mais 2, 10. 3.500 mais 2.400 dá 5.900, né?
5.900 mais 2.000, 7.900. Dividido por 10. Posso cortar aqui o zero. Então, a média salarial dessa empresa dá R$790. Então, bem tranquilo. Recapitulando, 5 pessoas ganham 700, 700 vezes 5. 3 pessoas ganham 800, 800 vezes 3. E 2 pessoas ganham 1.000, 1.000 vezes 2. Soma e divide pela quantidade de funcionários, ó, que são os pesos. Ó. 5 mais 3 mais 2, 10. 790 dividido por 10, 7.900 dividido por 10, 790. Certo? Tranquilo. Certo? Então vamos lá. As medidas de dispersão são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista. Certo? Então essa medida é para determinar o grau que um número se distancia da sua média, certo? O grau de variação em relação à sua média. De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média. Certo? Por exemplo, se a variação for muito maior do que a média, não, é um caso que não é bom. Certo? Eu vou explicar por quê. Então, as medidas de dispersão têm que ficar mais próximo da média possível, certo? Entre elas vai ser a variância e o desvio padrão. Na verdade, o que vai interessar mais a gente é o desvio padrão, certo? Mas, professor, por que a gente tem que estudar a variância? Porque para calcular o desvio padrão, a gente precisa da variância. Então, a variância vai ter que ser encontrada para poder a gente achar o desvio padrão, certo? A variância a gente vai chamar de VAR. Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, que é a média, certo? Quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Olha aí, ó. Quanto menor a variância, melhor. Quanto maior a variância, pior. Certo? E depois a gente vai ver para o desvio padrão. Presta bem atenção que essas anotações aqui caem muito em prova. Certo? O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Ele é reto, ele não tem muita variação. Isso é o que interessa. Certo? Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneo, melhor são os dados. Certo? Então a intenção é que o desvio padrão chegar mais próximo de zero é o ideal. Certo? O desvio padrão serve para medir a dispersão dos seus dados. Ele é uma estatística que mede o quanto seus dados se afastam da média. Certo? Então, o desvio padrão, quanto menor possível, é mais próximo da média. Quanto maior, mais afastado da média. Pior é o conjunto de valores, né? Mais desorganizado. Quando o desvio padrão é baixo, quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média. É o que vai interessar. Certo? Agora eu vou fazer um exemplo. Vai ser só um exemplo. Vamos prestar bem atenção, que a gente vai ver onde é que é usado, como é usado. Certo? Ano passado a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho legal para os meninos do terceiro ano. Eles foram visitar 10 supermercados da região. Eu dei uma lista de produtos para eles pesquisaram os preços, fizemos as comparações, calculamos as médias, calculamos o desvio padrão. Foi bem interessante, né? Infelizmente esse ano eu ia fazer a mesma coisa, mas devido a esse problema, né? Mas bora para frente. Vamos lá fazer o nosso exemplo. Olha aí, ó. A tabela abaixo mostra as 4 médias de 2 alunos em matemática. Qual aluno teve o melhor desempenho? Vamos lá. O aluno A tirou 1 no primeiro bimestre, 6 no segundo bimestre, 7 no terceiro bimestre e 10 no quarto bimestre. Certo? Vamos botar aqui o aluno A.
certo? Aluno A. Aluno A. Vamos calcular a média dele. A média aritmética dele vai ser quem, ó? Vai ser 1 mais 6 mais 7 mais 10 dividido por 4, né? Porque foram 4 bimestres. Então a média dele vai ser 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 10, 24. 24 dividido por 4, a média dele foi 6. Certo? Isso o aluno A. Vamos fazer agora o aluno B. Aluno B. Vamos calcular a média do aluno B. Média aritmética. Vai ser 4 mais 5 mais 7 mais 8 sobre 4. Né? Então aqui vai ficar 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 8, 24. 24 dividido por 4, a média é 6. Aí vocês vão questionar. Professor, os dois tiveram melhor desempenho. Os dois ficaram com a média quanto? 6. Não é isso? Não é isso. Para a gente calcular o desempenho do aluno, a gente vai precisar calcular o desvio padrão. Certo? A gente vai precisar calcular o desvio padrão. Vamos lá. O primeiro passo para calcular o desvio padrão, a gente já fez, ó. Foi calcular a média aritmética dos dois, ó. Aqui deu 6, do aluno A, do aluno B também deu 6. O próximo passo é calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância? Não tem segredo, ó. Presta bem atenção, ó. Quem são as notas do aluno A? 1, 6, 7 e 10, ó. A gente bota aqui, ó. 1, 6, 7 e 10. Quem são as notas do aluno B? 4, 5, 7 e 8. Certo? Agora a gente vai pegar cada nota, cada valor do aluno A e subtrair da média, ó. Certo? No caso aqui a média foi quanto? 6, ó. Olha aí como é fácil. Aqui também do mesmo jeito, ó. Vai subtrair de 6. Olha aí. Vamos lá agora, ó. 1 menos 6, menos 5. 6 menos 6, 0. 7 menos 6, 1. 10 menos 6, 4. Mesma coisa aqui, ó. 4 menos 6, menos 2. 5 menos 6, menos 1. 7 menos 6, 1. 8 menos 6, 2. Tranquilo até aí, né? Recapitulando, pega cada valor de cada aluno. Do aluno A, 1, 6, 7, 10. Do aluno B, 4, 5, 7 e 8. E subtrai da média. Como os dois tiveram média 6, subtrai de 6. Agora, a outra parte, você vai pegar cada resultado e elevar ao quadrado, ó. Aí. Vai elevar ao quadrado. Vai elevar ao quadrado. Por que, professor, vou elevar ao quadrado? Para tirar os números negativos.
Ah, professor, mas por que não eleva só os negativos? Na matemática tem que haver uma compensação. Se fizer com um, tem que fazer com todos. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, dá 25. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16, ó. Aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Certo? Pronto, agora a gente vai calcular a variância, ó, que é o VAR, né? Vai ser, ó, 25 mais 0 mais 1 mais 16 e divide pela quantidade de valores, ó. Como foram 4 notas, então a gente divide por 4, ó. Então a variância vai ser igual a 25 mais 1, 26. 26 com mais 16, 42, né? 42 dividido por 4 vai dar 10,5. Então já temos a variância do aluno A, ó, 10,5. Vamos calcular agora a variância do aluno B, ó. Vai ficar 4 mais 1 mais 1 mais 4 dividido por 4, ó. Então a variância vai ser igual a 4 mais 1, 5, né? 5 mais 5, 10. 10 por 4, 2,5. Então já temos a variância do aluno A e a variância do aluno B. E por último, que o que está pedindo na questão, na verdade, é o desvio padrão, ó, que é a raiz quadrada da variância, ó. Então vai ficar a raiz quadrada de 10,5 é aproximadamente 3,24. Isso do aluno A. O desvio padrão do aluno B é a raiz quadrada da variância. A variância é 2,5. Raiz quadrada de 2,5 é aproximadamente 1,58. Certo? Olha aí. Os dois têm a mesma média, 6 e 6. Quem tiver o menor desvio padrão vai ser aquele que teve o melhor desempenho, ó. Então, quem é que teve o melhor desempenho? O aluno B, ó. O aluno B que teve um desvio padrão bem menor. Então, o aluno B teve um melhor desempenho. Certo?